De volta com a série Os 10 Mandamentos, no segundo bloco, e hoje falando sobre o 10º mandamento: não cobiçarás. Apóstolo Eduardo Machado, presidente da Comunidade Bíblica da Graça. Ficando sério aqui o assunto. Primeiro bloco, o pastor Ailton Bezerra jogou algumas questões muito importantes. O senhor agora, também aqui em off, nos bastidores, falou alguma coisa aí para os dias atuais. Sim, o pastor Ailton estava tratando de um determinado tema e que me trouxe à memória um fato, sabe? Existe um pecado grave dentro desta área que ocorre, vamos falar assim, entre nós pastores. Seria tão interessante se a gente vivesse, como o pastor mesmo diz, a gente torcendo pelo sucesso do outro. Mas muitas das vezes, não vou dizer inadvertidamente, mas parece que faz parte da nossa natureza pecaminosa um desejo da desgraça do outro, e isso é cobiça. Porque parece às vezes que a gente parece aquela cobra e o vagalume, né? O seu brilho me incomoda, né? Então o que acontece? Às vezes o indivíduo vê uma grande igreja, um colega que, graças a Deus, começou outro dia e está progredindo no seu ministério, e então a gente acaba cobiçando o ministério do colega e desejando no coração, eu vou dizer inadvertidamente, desejando que o colega caia, porque parece que o brilho do colega atrapalha o meu. E a gente devia torcer para que cada ministério fosse tão grande quanto aquele do colega. Então nós temos... Eu fico triste porque no Rio de Janeiro nós poderíamos ter muitas igrejas grandes no Rio de Janeiro, mas nós não temos. Nós temos poucas igrejas. Você imagina que, como se fosse Manaus, como se fosse Santarém, Belém, tivéssemos aqui no Rio de Janeiro, numa só igreja, mais de 70 mil pessoas? Nós não temos. Verdade. Bom, então nós precisamos curar nosso coração nesse sentido, de ficar cobiçando o ministério alheio e não brigarmos um entre o outro, mas torcemos para que o outro progrida cada vez mais. Eu penso em dois aspectos, apóstolo, como eu tinha dito, e o primeiro aspecto seria a questão que nós já tratamos, que é de fato a natureza pecaminosa mesmo, né? Porque embora sendo pastor, ou bispo, ou apóstolo, qualquer título que tenhamos, não deixamos de ser pecadores, não deixamos de ser falhos, né? Então essa seria a primeira leitura que eu faço, e o próprio apóstolo João, em 1 João 2,15-16, ele fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é soberba dos olhos, é soberba da vida, né? Não procede do Pai, mas procede do mundo, é cobiça dos olhos, né? E aquele que ama o mundo, amor do Pai não está nele. Esse seria o primeiro aspecto. Mas o segundo, eu vejo, o apóstolo Eduardo, seria uma questão de uma leitura até da própria teologia. Porque eu acredito o seguinte, que a teologia do púlpito é a teologia da igreja. O que o púlpito prega é o que a igreja vai crer. E aí eu vou citar aqui uma canção muito bonita que estourou no Brasil, mas tem uma parte dela que eu não sei que as pessoas prestaram atenção. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Isso é errado. Isso é teologia vingativa. É a teologia que está presente na proposta veterotestamentária do Antigo Testamento, que era a vivência cultural do povo hebreu. Por que eu digo isso? Porque em Romanos 12, versos 17 em diante, o que Paulo escreveu? Olha, no que depender de vós, tem de paz com todos. Dai lugar à ira, mas a mim é que pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre tua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então eu penso que essa ideia que o apóstolo citou, do camarada estar torcendo pela queda do outro, é pecado e é uma visão distorcida da própria Bíblia. Porque se eu canto, quem me viu na prova não me ajudou, vai se arrebentar, ou vai se arrepender, não vai se arrepender nada. Quem me viu passar na prova não me ajudou, quando viu na bênção vai ser abençoado, como José fez com os irmãos dele. Isso é o correto. E Paulo, ele resumiu os 10 mandamentos em Romanos 13, dizendo, e o mandamento se cumpre um só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero comentar uma outra coisa aqui, e é muito importante o que Jesus falou em Mateus 5,28, e essa é uma palavra para nós homens. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, para cobiçar, para ter um desejo elevado, já em seu coração cometeu adultério. É importante essa leitura aqui dessa frase, né? Aquele que olhar para uma mulher e já
em seu coração ter um desejo elevado, olha, não é pecado olhar para uma irmã na igreja e achá-la bonita. Não é pecado olhar para minha esposa e achar que a minha esposa é bonita, que aliás ela é muito linda. A grande questão toda é quando nós fazemos uma leitura das irmãs da igreja e nós focamos, como diz um colega, né? Nós homens temos um problema muito sério, que é aquele problema das ditacujas na igreja, né? Pá, né? E a gente tem um problema, a gente tem que olhar. E não importa se a mulher está aqui cheia de estria, cheia de celulite, cheia de varizes, não interessa. O homem vai olhar. É claro que ele pode olhar e tremer e coisa parecida. Mas o problema todo não é o olhar. O problema todo é, como dizia um colega meu, é meia hora olhando. E então nós precisamos trabalhar com isso que você estava falando sobre isso. Precisamos aprender, nós homens, a trabalhar com a nossa vista. Não é pecado achar o carro do outro bonito, não é pecado achar a casa do outro bonita, não é pecado achar o ministério do outro maravilhoso, nem a mulher do outro bonita. Não é pecado. Mas desejar tê-la e planejar alguma coisa em seu coração, e é isso que Jesus está falando. E muitas das vezes os homens na igreja não atentam para esse detalhe. E de que eles entram na igreja, estão com problemas dentro de casa, estão no seu dia a dia em dificuldades, e eles entram na igreja e começam a cobiçar em seu coração, a ter um desejo elevado pela mulher alheia. E aí Jesus diz que é pecado. E não é simplesmente um pecado visto, porque o pecado não está semente pelo fato de eu e você vermos, mas pelo fato de Deus ver, e aquilo é pecado. Por isso que eu acho que o cara fala assim, o próprio Tiago diz, Tiago 2,10, quem quer viver pela lei e errar em um, pecou em todos. A graça nesse aspecto, ela, telespectador, ela é pior. Se fosse questão em proporção do que é feito, ela seria pior do que a lei. Por quê? Na lei, aquele que for pego em adultério. Não foi pego? Pode continuar no erro, ninguém está vendo mesmo. Fora isso, tinha a questão machista que imperava no contexto judaico, de João capítulo 8, quando a mulher foi pega em adultério. A lei dizia em Levíticos que e não é a lei dos 10 mandamentos, é bom fazer a separação, porque o código de Hammurabi, a lei de Italião, não é do céu, é do homem. Muita gente, manda e-mail para mim. O Levítico aí é o nosso Código Civil, isso. Que está explicando uma Constituição, que são os 10 mandamentos. O que acontece? Né? O que acontece? Muita gente manda e-mail para mim, mas Deus mandou matar. Querido, Deus se revelou na cultura de um povo e nessa cultura se fez conhecido. Ok? Deus, ele nunca flagelou uma cultura. Hoje não há mais isso. O Evangelho a Bíblia está formada, o cano sagrado fechou. Mas voltando ao que está sendo dito na questão de olhar com a intenção impura, nesse texto de Mateus 5,28, a expressão grega lá é a ideia daquele que tem o hábito de olhar, olha só, e dar continuidade. O cara que brincou da meia hora é a ideia do texto mesmo. É a ideia de o cara ficar, ele olhou uma vez e daqui a pouco ele olha de novo e daqui a pouco ele vai confabulando aquele seu... Isso é sério, porque não, é sério. Nós homens temos um problema nesse sentido, né? A ditacuja está sentada ali e você não quer olhar. Mas o trem está exposto. O bicho está dizendo lá, olha para mim, veja aqui, olha aqui para a Avenida Brasil, né? Mas aí vem outra questão também. Na continuidade desse texto, Jesus vai falar o seguinte, olha, se teu olho te faz pecar, arranca-o de ti. E obviamente, não é no literal, senão ele vai vou arrancar meu olho hoje. Queridão, eu ia fazer uma aplicação, vai continuar. Então, o que seria? Querido, arranca o teu Facebook. Arranca o teu Facebook, porque talvez, qual é a câmera aqui, né? Porque talvez o teu Facebook é o demônio da tua vida. Porque, meu querido, o que acontece? Uma faca na mão de uma mulher e de um homem, ou que seja lá quem for, que cozinha bem uma bênção, na mão de um louco mata pessoas. Então, o Facebook pode ser o demônio da tua vida, ou qualquer outro aplicativo, ou qualquer outra coisa que se use. Ou seja, se alguma coisa está te levando a pecar, tira da sua vida, tira da vida, é o que Deus está orientando. Então, essa seria, Erion, a aplicabilidade, apóstolo, dessa palavra. Se você está... Porque a questão do olhar, não, daqui a pouco vai ter... Ai meu Deus, não tem como. Daqui a pouco vai bater, vai cair, vai dar topada e vai pecar no palavrão. Então, para me concluir, o apóstolo falar, o seguinte é isso. O que é necessário? É necessário o seguinte, Paulo,
ou melhor, não vou dizer que foi Paulo, né? O escritor aos Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, outros não importa. Ele vai dizer o seguinte, Hebreus 12:1. Portanto, também nós temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando de todo o peso do pecado que tesnamente nos assedia, ou seja, o assédio, a tentação, ela vai estar o tempo todo brotando. Tiago vai dizer, em Tiago 1,13, que ninguém vai ser tentado, sou tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal, ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, pela sua própria concupiscência, quando essa o atrai e o seduz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha, uma coisa interessante é isso que vocês estão dizendo, e o pastor Ailton está dizendo, sobre Tiago. Sempre substitua essa palavra cobiça por desejo elevado. Cada um é elevado ou engodado pelo seu desejo elevado. E sobre isso, Deus falou para Caim. Caim, o desejo sempre vai estar no seu coração. Mas cabe a você dominá-lo. O problema todo não é o fato de olhar. O problema todo é deixar que aquilo que eu vejo entre e me contamine. E eu acredito que daqui a 10 minutos, daqui a pouquinho, a gente vai voltar. Eu queria continuar sobre esse assunto, sobre essa questão. Eu quero falar sobre a experiência de uma ovelha minha que tinha dentro dessa área uma dificuldade. E como ele tratou desse assunto da sua vista, entendeu, né? Ok, então, aí a série Os 10 Mandamentos, falando hoje sobre não cobiçarás. Inclusive, o apóstolo falou no início do primeiro bloco que, querendo ou não, joga a gente lá pro sétimo mandamento. Né, pro 7º mandamento. E é uma pura realidade. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco e o último da série Os 10 Mandamentos, falando não cobiçarás. Prevenir ainda é o melhor remédio. Invista na sua saúde, invista na sua família. Faça agora mesmo seu plano de saúde. Médicos e odontológicos, individuais, familiar, adesão e empresariais. Amil, Lynx, Unimed, Golden Cross, Bradesco, Sul América e outros. Buscamos sempre levar o melhor para você e a sua família. Faça seu plano de saúde com quem você conhece e pode confiar. Corretor Mário Roberto. Telefone 9646-65554 ou 9857-08726.